Queridos e amados irmãos e irmãs, professores, professoras, superintendentes, alunos, onde você estiver, do Iapoque ao Chuí, seja muito bem-vindo a mais um Betel Dominical. Com muita alegria, nós levamos a você, onde você estiver, o melhor do conteúdo que temos publicado trimestralmente na nossa editora, para facilitar o estudo, o aprendizado e melhor aplicação daquilo que temos como lição trimestral. Neste trimestre estamos estudando o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Em minhas mãos estão a revista, o nosso comentarista é o Bispo Ide José do Carmo. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, cujo tema nos diz o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Vamos ao texto áudio dessa lição. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. Na verdade aplicada, vamos ler que é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual que resulte em renovação e transformação para a glória de Deus. Os objetivos dessa lição é conhecer a história do avivamento da Rua Azusa, bem como identificar a ação do Espírito Santo na vida de William J. Seymour, também ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. Vamos basear como texto de referência o que o nosso majestoso livro do profeta Joel, no capítulo 2, verso de número 28 ao 31. Motivo da oração para que nós possamos avançar é orarmos para que a chama do Espírito Santo jamais se apague em nossa vida. Convido para este momento de oração, os companheiros já estão aqui, tanto o pastor Marcos quanto o pastor William. Convido então o pastor Marcos para iniciar com oração. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos, oremos. Maravilhoso Deus, te louvamos e te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, pela ação do teu Espírito na tua igreja, pela tua palavra que chegou até nós. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Desvenda os nossos olhos, aquece corações enquanto a tua palavra estiver sendo explanada. Que vidas sejam impactadas, renovadas, transformadas para a edificação da tua igreja e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de escola bíblica dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Queridos irmãos, nesta lição nós veremos que existem alguns aspectos relevantes, importantes na conexão entre o movimento pentecostal, as ações de Charles Parham e também William J. Seymour, que nos eventos ocorridos através da Escola Bíblica de Topeka, nos cultos da Rua Azusa, tem similaridades. Que o Espírito Santo nos conduza nesta tão brilhante e edificante lição, para que o estudo seja proveitoso e opere em nós o anseio de termos mais e recebermos mais do Senhor nesta feita. Então vamos ao ponto de partida, cheios do Espírito Santo para impactar o mundo. Pastor Marcos Santana. Meus irmãos, na lição passada nós já tínhamos chegado ao século XIX, quando vimos o movimento de santidade. A lição de hoje é o final do século XIX e o início do século XX. O tópico 1
a importância da escola bíblica em Topeka, eu inicio dizendo para os irmãos que o entendimento mais amplo sobre os acontecimentos da Rua Azusa necessariamente passa por conhecermos um pouco sobre Charles Parham, sobre os acontecimentos nas escolas bíblicas em Topeka e Houston e também sobre William Seymour. O tópico 1, ele vai abordar Parham e a escola bíblica em Topeka e os outros tópicos, estes outros aspectos. 1.1, o estudo do batismo no Espírito Santo baseado no livro de Atos. Neste subtópico, para facilitar a didática, eu destaco estes 3 aspectos. Parham, a escola bíblica de Topeka, e Agnes Usman, a mulher que era uma das alunas da escola bíblica. Em 1900, Parham, ele implantou na cidade de Topeka, no estado de Kansas, a escola bíblica Bethel, com cerca de 34 a 40 alunos. O foco era preparar aquele grupo para o evangelismo mundial e o derramamento do dom de Deus, que todo o contexto, principalmente nos Estados Unidos, as igrejas estavam naquela expectativa de que algo estava para acontecer da parte de Deus. Num primeiro momento, nessa escola, Parham, ele enfatizou os fundamentos das doutrinas do movimento de santidade, ou seja, a conversão, a santificação, a cura divina e o pré-milenismo. Depois, ele passa a sua atenção e a dos alunos a ser voltada para o avivamento que estava por vir, ou seja, o derramamento do poder do Espírito Santo. Ao final de dezembro de 1900, antes dele sair para cumprir uma agenda de pregação, ele deixa com os alunos a seguinte tarefa: pesquisar, analisar, buscar em Atos dos Apóstolos qual seria a evidência bíblica e objetiva de que uma pessoa pudesse ter certeza de que foi batizada com o Espírito Santo. Quando Parham ele retorna, e a sua grande alegria é que todos os alunos concluíram que o falar em línguas é a prova bíblica do batismo com o Espírito Santo. No culto de 31 de dezembro de 1900, a aluna Agnes Usman, uma pregadora do movimento de santidade, ela pediu que Parham orasse por ela impondo as mãos, para que acontecesse com ela a experiência do batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas. E assim aconteceu nas primeiras horas do século XX. 1.2, a glossolalia e o reavivamento. É importante lembrar que Parham, ele cria que o batismo com o Espírito Santo era a terceira obra da graça, após a conversão, a justificação e a santificação, como estavam crendo muitos adeptos do movimento de santidade. Após o ocorrido na escola bíblica de Topeka, que nós vimos no subtópico anterior, ele escreveu que o falar em línguas é uma parte inseparável do batismo com o Espírito Santo, distinto das obras anteriores. Contudo, irmãos, é importante nesse subtópico nós pontuarmos que Parham cria que o sinal do batismo com o Espírito Santo era a chamada xenolalia, ou seja, era falar a habilidade que a pessoa recebia para falar um idioma que ela não tinha estudado ainda. Muitos outros defendiam que Deus estava concedendo o dom de línguas
para equipar, capacitar os crentes para agilizar a evangelização mundial, para o evangelismo missionário. Posteriormente, cada vez mais os pentecostais, eles passaram a identificar as línguas por ocasião do batismo com o Espírito Santo com a glossolalia, ou seja, era aquela fala em línguas não identificáveis, que é o que hoje crê a Assembleia de Deus. Isso conectado com outros aspectos, né? Ou seja, essas línguas que são faladas por ocasião do batismo do Espírito Santo e posteriormente, estão associadas mais com a oração em espírito, intercessão, louvor e, em alguns casos, caso o dom de variedade de línguas se manifeste, a importância do dom de interpretação. Assim, a glossolalia, como evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, é como crê e ensina as Assembleias de Deus. Uma observação interessante, extraída do dicionário do movimento pentecostal, eu compartilho aqui com os irmãos. No decurso da história da igreja, sempre que as línguas, como sinal, foram rejeitadas ou ignoradas, a verdade e a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente ignoradas. O chamado movimento de línguas, né? Ou seja, a evidência inicial é o ponto comum do movimento pentecostal nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escandinávia, naqueles tempos iniciais do século XX. É o distintivo da Assembleia de Deus, faz parte da sua identidade. 1.3. A relevância na construção do movimento pentecostal. É interessante aqui pontuarmos que Parham, William Seymour, Agnes Usman são pessoas que eram conectadas com os ensinos do movimento de santidade. Por isso, algumas diferenças entre aquele tempo e o que crê e ensina hoje as Assembleias de Deus. Eles e outros tinham conhecimento sobre as muitas especulações que existiam naquela época no movimento de santidade sobre qual seria a verdadeira evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo. Várias igrejas, isso nós vemos nos registros históricos do movimento de santidade, já enfatizavam os pontos doutrinários que estão nas raízes do movimento pentecostal. A conversão, a santificação, a cura divina, o retorno de Jesus Cristo antes do milênio e o batismo com o Espírito Santo. Parham, em suas viagens em 1900, ele percorreu vários locais para conhecer diversos movimentos de santidade, o que estava acontecendo naquele tempo nos Estados Unidos, antes de retornar para Topeka. E o que foi muito impactante para ele foi conhecer os ensinos e as ideias de Sandford sobre o derramamento do Espírito Santo que antecederia a volta de Jesus para implantar o milênio. Por isso que, ao retornar para Topeka, ele organiza essa escola bíblica e termina esse ano de 1900 focando o estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. É importante nós deixarmos claro que em Chicago também já estava ocorrendo o derramamento do Espírito Santo. E foi lá em Chicago que Gunnar Wingren, o pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso é porque, como diz a palavra de Deus, o vento sopra onde quer. O Espírito Santo estava operando em diferentes regiões dos Estados Unidos. E glória a Deus, porque hoje ele continua operando, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado. O senhor nos ensinou que o derramamento do Espírito Santo ali na Rua Azusa
foi um cenáculo moderno e que os crentes foram cheios do Espírito Santo para impactar todo mundo. Vamos ao tópico de número 2, pastor William, falando sobre a importância do William J. Seymour. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais esta aula Betel. Nós já aprendemos no nosso tópico primeiro com o pastor Marcos Santana vários pontos importantes aqui sobre a importância da escola bíblica em Topeka. Nós vimos aqui o estudo do batismo com o Espírito Santo baseado no livro de Atos, a glossolalia e o reavivamento e, finalmente, a relevância na construção do movimento pentecostal. Quando nós chegamos no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre um movimento que eu acredito que cada aluno que assiste essa aula, cada professor, com certeza já ouviu falar. É muito provável que vários desses movimentos que, por exemplo, nós estudamos até aqui, por exemplo, na aula anterior, eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter dito, olha, nunca ouvi falar, olha, talvez eu vi isso em um momento, mas esse aqui, com certeza, é o movimento que todo mundo já ouviu falar. O grande avivamento da Rua Azusa. Esse movimento tem um personagem que central em relação a tudo que aconteceu nesse avivamento da Rua Azusa, que foi William Seymour. Quem vai hoje na Rua Azusa não tem quase nada de vestígio do que aconteceu naquele tempo. Porém, a história do que aconteceu naquele lugar e como Deus pega alguém, pega um improvável na contramão de qualquer probabilidade, levanta, enche, usa de uma forma extraordinária para revolucionar aquele tempo, é simplesmente fantástico. Nós temos lições muito preciosas para extrair da vida de um William Seymour. Quando nós olhamos para a história de William Seymour, você imagina, ele vai nascer e viver num período muito difícil com relação à segregação racial. Só para vocês terem uma ideia, a geração dele teve que lutar, conviver com os perigos da Ku Klux Klan. Além disso, ele ainda tinha que conviver com as diferenças raciais que haviam, mesmo entre amigos, mesmo entre os irmãos da igreja. Só para você ter uma ideia, William Seymour chegou para poder estudar teologia, enquanto que os alunos estudavam todos sentados em sua cadeira, com sua prancheta, com suas canetas, papel e lápis, e poder fazer suas anotações, assistir a aula, ele era obrigado a assistir a aula do lado de fora. Ele tinha que assistir a aula sozinho, isolado, do lado de fora da turma, porque não podia participar junto com os outros. Ele era negro. Nessa época, vocês imaginam, além de tudo isso, ainda teve que conviver com grandes dificuldades financeiras. Numa ocasião, depois de pregar um sermão, ele não tinha onde ir, não tinha onde ficar, e teve que dormir na casa de um irmão. Além disso, ele sofreu com varíola, que era uma doença que matou muita gente na época, e ele acabou ficando cego de um olho. Então você pega todos esses pontos, pega isso e muito mais, e você imagina o quê? Olha, se Deus quer fazer um grande avivamento, se Deus quer trazer um grande despertamento, como aconteceu um pouco antes desse aqui, que foi o avivamento na Inglaterra, o avivamento de Galês. Se Deus quer fazer algo tremendo, o que se espera então? Deus vai levantar alguém naquela época com muita condição, saúde, vigor. Estamos olhando para uma época que não havia, estava começando ainda a tecnologia de rádio, você imagina, engateando muitas coisas. Não havia televisão, não havia internet, não havia telefonia direito. Tudo isso é um sonho que está começando naquele tempo. Então você imagina, não havia nem caixa de som com microfone direito. Então tudo isso estava se ensaiando. Agora, com toda essa ideia, você pensa o quê? Deus vai levantar uma pessoa muito, muito poderosa em palavras. É interessante que Spurgeon, príncipe dos pregadores, chegou numa das suas aulas, ele chegou a dizer que se Deus queria que uma pessoa fosse um pregador da palavra, Deus lhe daria uma boa voz.
Deus lhe daria um bom porte físico, Deus lhe daria pulmões, Deus lhe daria a condição física para ser aquilo. Spurgeon chegou a dizer isso. Então você imagina, qual é a chance de Seymour? Qual é a chance que ele tem, com todas as limitações que ele possui, com todo o contexto social e cultural que ele vivia, com todas as barreiras que estavam impostas na frente dele, com tudo, qual a chance dele? Mas Deus vai pegar um homem que decide orar. Ele começa a sua chamada orando cerca de 5 horas por dia. E ele começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. E então ele passou a orar 7 horas por dia. A história vai dizer que no local aonde, da Rua Azusa, onde ficou localizado o local para os cultos, ele chegava a orar com a cabeça dentro de uma caixa onde anteriormente colocavam batatas. Ele usou aquilo como púlpito. E ele orava 7 horas por dia, até que Jesus o batizou com o Espírito Santo. Meus irmãos, você vai encontrar um monte de gente dando desculpas. Você vai encontrar um monte de gente dando razões porque não venceu, porque não chegou, porque não conseguiu. Vai botar culpa no sistema, vai botar culpa na denominação, vai botar culpa na liderança. William Seymour simplesmente foi à frente, mesmo diante de todas as barreiras impostas desde que nasceu e ao longo da sua vida se colocaram na sua frente. Pare de dar desculpas para Deus. Pare de colocar a culpa nos outros porque não foi ou porque não é. Pare de olhar para trás ou olhar para os ventos. A Bíblia diz que quem olha para o vento não cega. Simplesmente acredite. Deus tem um plano para você. Deus tem uma obra na sua vida. Não é tarde demais para Deus usar a sua vida. Não é tarde demais para o seu chamado. Aonde você estiver agora, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Comece a orar, derrame sua alma, suas lágrimas diante do Senhor. E eu lhe digo, eu creio de todo o meu coração, que a aula desse domingo não é mais uma aula. Eu creio que Deus marcou o encontro com cada um de nós para essa aula. O Deus que moveu aquele lugar, o Deus que fez um grande avivamento, o Deus que salvou muitas almas, e aquele avivamento acabou desdobrando até o avivamento do Brasil com Daniel Berg e Gunnar Vingre, é o Deus que está aí agora. E Ele quer encher você, Ele quer tocar em você. É o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus usar a sua vida. Irmãos, não há outra hora. Não haverá uma outra vez. É agora. Os campos estão brancos para a ceifa. É o tempo de Deus te levantar. É o tempo de Deus te usar. Seja tocado de uma forma profunda. Seja tocado de uma forma profunda pelo Espírito Santo agora enquanto assiste essa aula. Que Deus leve você a descer. Que Deus leve você a um quebrantamento que mude seu coração. Que Deus leve você a um despertamento que acorde você pelas madrugadas para orar. Que Deus leve você a uma chama tão grande em sua alma, que pegar o cálice e o pão no dia da ceia do Senhor nunca mais seja a mesma coisa. Deus quer usar a sua vida. Eu creio que neste momento, enquanto estamos juntos aqui, a unção de Deus vai tocar a sua vida e você não será o mesmo depois desta aula. É o que Deus coloca em meu coração. Eu compartilho com você o que o Espírito Santo está falando comigo, em nome de Jesus. Querido pastor William Barros nos ensinou que William Seymour enfatizou suas pregações como o batismo com o Espírito Santo, tendo como evidência disso falar em outras línguas. Vamos ao tópico de número 3, onde eu, com muito carinho, quero abordar aqui com os irmãos a importância da Rua Azusa. Queridos irmãos, vamos falar então sobre a Rua Azusa, essa tão lembrada e emblemática rua que tornou-se, digamos, um marco histórico na questão do cristianismo. Ela abrigou um dos eventos do século XX mais
conhecidos de todos os tempos. O avivamento que trouxe ali naquela região de Los Angeles e espalhou-se por toda a América do Norte e trazendo uma expansão global do pentecostalismo no século de número 20. Para isso, o 3.1 nos dirá um lugar que estaria para a história, ou entraria para a história. O início desse grande avivamento, ele foi justamente marcado por reuniões que eram simples, singelas, mas que, de certa forma e modo, espiritualmente falando, elas eram impactantes. Os que participavam ali, eles não só estavam querendo uma conexão com Deus, mas buscavam um batismo com o Espírito Santo. E diante daquele crescente número de pessoas que se interessava por essas reuniões, foi necessário alugar um espaço. E assim, um antigo prédio de 2 andares, localizados ali no número 312 da Rua Azusa, no centro de Los Angeles, foi escolhido para abrigar esses encontros. O local anteriormente usado era uma igreja metodista, simples, modesto, mas rapidamente tornou-se ali aquele lugar um epicentro de uma intensa movimentação espiritual. Relatos vão dizer e descreve aquele ambiente como um espaço que não havia ostentação, mas um profundo senso de reverência, de compromisso, de humildade que eles faziam naquele lugar. As reuniões, elas eram conduzidas de forma muito espontânea. Tinha orações, cânticos, em alguns momentos também havia uma busca intensa por Deus, e o local acabou ficando lotado. Pessoas vinham de diversas regiões, reunindo e experimentando aquilo que precisavam para receberem esse derramamento autêntico do Espírito Santo. Com isso, então, esse grande movimento acontece ali na Rua Azusa. O 3.2, vamos falar um pouquinho do movimento. O avivamento da Rua Azusa, então, nesta situação e contexto, começou através de uma fervorosa oração e um desejo muito ardente pela renovação espiritual verdadeira, genuína. Aquele espaço simples onde as pessoas de diferentes origens sociais e étnicas se reuniam, começou a ser frequente, reunir-se diariamente ali naqueles cultos que podiam durar às vezes horas. As reuniões, realizadas várias vezes ao dia, acabavam atraindo tanto moradores locais, quanto também visitantes de outras cidades, até de outros países. Todos eles eram motivados pelo desejo de experimentar um renovo espiritual e que esse renovo ficou conhecido como movimento pentecostal pela ênfase que tinham na busca do Espírito Santo. Portanto, a Rua Azusa, ela se torna um símbolo de renovação espiritual. As reuniões que ali existiam impactavam profundamente a forma como o cristianismo vivenciava há décadas e também as seguintes décadas seriam emblemáticas e decisivas. O 3.3, estamos analisando acerca do fogo que caía na Rua Azusa, o derramamento do Espírito Santo naquele lugar. O avivamento que tornou da Rua Azusa tão marcante e tão importante foi, digamos, de tal intensidade para que os participantes daquele lugar buscassem a presença de Deus de forma veemente. Eles estavam ali não apenas para assistir, para ser um espectador, mas eles estavam para se entregar completamente e consagrarem as suas vidas. O Espírito Santo era um sentido real, uma forma pessoal que abordava e tratava de forma poderosa para que eles testemunhassem ao mundo a mudança profunda que existia ali nas suas vidas. Essas reuniões, elas eram caracterizadas por
não uma emotividade superficial, mas de um ambiente de extrema reverência, de uma transformação espiritual, não apenas com o compromisso daqueles que queriam buscar, mas também com uma sinceridade pessoal. Eles permaneciam no ambiente, não era propício distrações ou carnalidades naquele lugar. O foco era a experiência em um relacionamento genuíno com o Espírito Santo e a busca por uma vida de santidade. Estas são as marcas que, a partir deste movimento, as chamas do avivamento nunca mais apagaram, mas, pelo contrário, sopraram pelo mundo. O local não apenas atraiu pessoas, e a mídia que lutava contra isso, ela se tornou pessoas que publicavam, de certa forma, o quanto aqueles eventos estavam impactando. E foi através desses eventos que houve o envio de missionários, foi segmentado novas igrejas e foi fortalecendo também as igrejas. E diversas nações foram impactadas pela Rua Azusa. Eu quero aqui agradecer, e eu ensinei que o movimento da Rua Azusa foi autêntico, o derramamento do Espírito Santo. E concluo com vocês nesta lição poderosa que o avivamento da Rua Azusa abalou as estruturas da igreja e, por isso, pedir ao Espírito Santo é preciso para que opere em nós o anseio para receber mais de Deus, a humildade para não sermos dominados pela soberba e o discernimento para não sermos confundidos. E a consequência que dele, por ele e para ele, a consciência de que dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque ele merece tudo isto, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos orar por todos os necessitados. Eu convido o pastor William Barros para que proceda a oração. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje. Pedimos, ó Pai, que a chama esteja acesa, ó Deus, no sacrário da alma de cada aluno, de cada professor. De cada um de nós possa viver em grande despertamento espiritual, buscando, ó Deus, a presença do Espírito Santo e vivendo a manifestação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você prosseguir, eu peço que curta, comente e compartilhe sempre os nossos vídeos e estaremos prontos sempre, se você se inscrever, a estarmos promovendo a escola dominical. Vamos então, na próxima lição, estudar a lição de número 9, cujo tema é o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou a nação. E eu conto com a sua participação. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.